pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou trazer a resenha de um livro que, assim, eu já vou começar falando que eu indico pra todo mundo. Esse livro foi um livro, assim, que eu não tava dando nada. Eu já vou contar qual foi a minha experiência com ele, mas esse livro é simplesmente perfeito. O livro que eu vou falar hoje é Daisy Jones and the Six. Bom, antes de começar a falar sobre esse livro, eu queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal, curtirem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que eu posto aqui. E também eu vou deixar aí na tela o perfil do meu Instagram, porque lá eu posto tags, resenhas sem spoilers, faço unboxing, eu interajo com vocês e também eu tô sempre avisando quando tem um vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos pra resenha. Daisy Jones and the Six é um livro escrito pela Taylor Jenkins Reid e ele foi lançado dia 5 de março de 2019. Ele é considerado do gênero romance, mas ele tem um pouco mais que isso, ele também tem ficção histórica. A minha experiência com esse livro começou esse ano, na verdade. Eu tava vendo muita gente falando desse livro no meu Instagram e também aqui no YouTube. Eu confesso que quando eu olhei a capa desse livro eu não cheguei a me interessar muito sobre ele, mas como eu tava vendo só resenhas positivas dele, eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu falei, ah, legal. Mais ou menos a cada 2 meses eu compro uma leva de livros físicos e eu tinha colocado ele na minha leva de novembro, porque eu tava muito curiosa pra saber sobre esse livro. Tinha realmente muita gente falando pra eu ler esse livro. Só que foi chegando o meu aniversário, foi em outubro, e uma amiga minha acabou me dando esse livro de presente, então eu acabei nem comprando ele na minha leva de novembro. E o que eu tenho pra falar desse livro agora é que é uma história muito viciante, é uma história muito envolvente. Tem muitos altos e baixos, tem momentos que você dá muita risada, tem momentos que você quer chorar, tem momentos que você passa raiva. E como é um livro que fala sobre música, tem momentos que você quer sair cantando por aí, mesmo que não tenha nem a letra, nem a música feita. Bom, as letras tem, mas a música em si não tem. É muito divertido de ler, se tornou uma das minhas leituras favoritas, assim, da vida. E assim, esse livro acabou comigo, eu fiquei muito chocada. Mesmo com o final sendo muito bom, o livro inteiro sendo muito bom. Porque assim, parece que faltou um pedacinho de mim, tipo, que arrancaram, assim. Tanto que eu já li vai fazer uma semana mais ou menos e eu tô querendo ler de novo pra vocês verem o quão esse livro é bom. Daisy Jones and the Six é ambientada em Los Angeles na década de 70, onde tudo é muito glamuroso. É na época que as melhores bandas de rock foram fundadas e a gente tem muito sexo, drogas e rock and roll nesse livro. Conhecemos a banda Daisy Jones and the Six, que assim, eles estavam no auge da carreira, eles estavam nos melhores momentos, eles estavam fazendo os maiores shows da carreira e do nada eles resolveram se separar. E na época os seus ficaram assim, mas como assim eles vão se separar? Eles estão no auge da carreira, ninguém tava entendendo nada. Então é aí que a gente descobre o que aconteceu com essa banda. No começo, a história é intercalada em duas. A primeira é a história da Daisy Jones, que é a vocalista da Daisy Jones and the Six, e a banda The Dune Brothers, que eventualmente eles vão se tornar os The Six. A Daisy e a banda The Six, eles eram da mesma gravadora e por um motivo eles se juntam e aí é formado a Daisy Jones and the Six. O livro ele é escrito em formato de documentário, então só tem falas, como se eles estivessem respondendo a uma pergunta que não tá ali, como se realmente estivessem num documentário. E eles também são entrevistados individualmente. Entre esses entrevistados estão os membros da banda, a família deles, os amigos deles, os produtores e empresários e também as pessoas que participavam do dia a dia deles, como também o cara da mixagem de som do disco e os fotógrafos. E eu achei que o mais importante dessas pessoas que estão dando entrevista, elas sempre vão ter algum significado, porque elas vão sempre estar contando algo interessante que o leitor precisava saber. Então eles não são jogados ali de uma forma só para ficar enchendo de informação. As falas de um são comentadas pelo outro para mostrar os pontos de vista e também quando eles estavam meio drogadinhos, o outro ia lá e falava, não aconteceu dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou ver se eu consigo, mas acho que não. Vai ficar muito longe. No livro sempre vai ter o nome de quem tá falando
E o que ele tá falando? A música também era um elemento muito importante nesse livro. Por mais que seja um livro em que você não tá escutando, eles mostravam as composições, lá tinham as letras das músicas, eles diziam como iam ser as melodias, eles falavam como eles botavam o sentimento deles dentro daquela música. Pra quem gosta de ler escutando música, é legal, porque a própria Taylor, que é a autora desse livro, criou uma playlist no Spotify com músicas que ela escutava enquanto ela estava escrevendo e músicas que também são mencionadas no livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês também escutarem. Eu fiz isso e minha experiência foi muito boa. Foi uma experiência muito nostálgica e diferente das que a gente está acostumado. Bom, ainda falando sobre as músicas, a gente vê como é que é o processo que eles fazem, desde as composições até as turnês dos discos. E além também deles falarem alguns trechos das músicas, todas as letras das músicas deles estão disponíveis no fim do livro. E eu achei isso muito legal, que parecia que, eu tava lendo aquela música, eu tava lendo a letra. O que mais me deixou impressionada nesse livro é que é tudo muito real, os personagens são muito reais. Eu demorei muito pra acreditar que essa banda não existia. Pra mim, ela existia sim. Eles têm problemas reais, não são problemas assim que fogem muito do cotidiano de uma pessoa. E eles também são muito humanos, então isso conta bastante. Agora vamos ambientar os personagens nessa história. Como eu falei, o livro começa falando da Daisy. A Daisy é aquela mulher que chama muita atenção pela sua beleza e também pelo talento nato dela. Onde ela passa, ela se destaca e quando ela canta, ela se destaca mais ainda. A Daisy é uma mulher solitária, assim, desde a infância dela, então tudo que ela vai aprendendo enquanto ela cresce, ela aprende tudo sozinha. Os pais não davam muita atenção pra ela, tanto que bem no começo desse livro, ela se muda com uma amiga dela e ela acaba voltando pra casa um tempo depois e os pais nem ligam pra que ela voltou, eles conversam com ela como se ela nem tivesse saído dali. Então esse é um traço que criou a personalidade dela. Por conta disso, a gente vê que as situações que ela entra, ninguém chegou e falou: olha, Daisy, isso tá errado, isso não é muito bom. Ela aprende na marra. Mas isso também a faz ser dona de si. E também ela é uma pessoa muito determinada, lutando e fazendo dar certo tudo que ela quer. Já a banda The Six, ela foi inicialmente fundada como The Dunne Brothers. E tem como vocalista deles o Billy Dunne, que é um personagem muito importante nessa história. A banda começou a crescer, eles criaram um primeiro álbum, até que eles precisavam colocar mais integrantes na banda e mudaram o nome da banda para The Six, tendo 5 homens e uma mulher. Os integrantes do The Six são o Billy, o Graham, o Warren, a Karen e o Ed. A gente vê assim em destaque a vida do Billy, mas também a vida dos outros integrantes da banda também não é deixada de lado. O Billy é aquele vocalista da banda que é o macho alfa. Ele gosta de mandar, ele gosta de decidir as coisas. Mesmo que ele fale que não, ele decide tudo. E quando ele começa a alcançar a fama, ele começa a passar por uns problemas que envolvem a namorada barra esposa dele. E esse problema acaba se tornando um gatilho pra ele. A esposa dele se chama Camila e a gente vê a Camila participando das entrevistas desde o comecinho do livro. A relação deles é um pouco complicada, é tóxica, mas mesmo assim eles continuam juntos, eles resolvem, eles se amam, mas eles se resolvem, por mais tóxicos que sejam. Bom, gente, como eu disse, o The Six, eles acabam fazendo bastante sucesso no primeiro álbum, e já no segundo álbum, os produtores tiveram a ideia de fazer um dueto, e eles acabam escolhendo a Daisy, que era da mesma gravadora dos The Six, para fazer esse dueto com eles. E assim surge Honeycomb, que é uma música que eles criaram, e Honeycomb fez tanto sucesso que eles decidiram juntar a banda com a Daisy. A partir daí, a relação da Daisy e do Billy começa a se tornar algo diferente, algo assim a mais. Quando eles se juntam, eles também acabam criando o álbum Aurora, que na história vai se tornar um dos maiores e melhores álbuns de rock da década. O Billy e a Daisy são as pessoas que compõem as músicas do Aurora, e a relação deles, como eu falei, começa a ficar um pouquinho complicada. Eles acabam se apaixonando, mas eles sabem que isso não vai dar certo, e a Camila entra nessa história inteira. Vira um triângulo amoroso. A história vai se desenvolvendo entre trancos e barrancos. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero estragar a experiência das pessoas. Eu também não vou dar spoilers, porque não tenho muitos spoilers para comentar. Em paralelo, a gente também tem a história dos outros integrantes da banda, que é a Karen e o
Graham. Temos os conflitos do Ed com o Billy e também demos muita risada com o Warren. O Warren é aquele personagem que sempre quando o Billy e a Daisy estão falando sobre o outro, ele sempre tem que tacar alguma ironia na nossa cara e a gente dá muita risada. E o final desse livro? No final desse livro a gente descobre quem é a pessoa que está por trás dessas entrevistas todas. E a gente também descobre por quê e como eles se separaram. O final desse livro ele é deixado em aberto, mas a gente já supõe que vai acontecer. Ele já dá umas pistas pra gente. É uma história pra se surpreender, se divertir, odiar, dar risada, chorar e amar. Se tornou uma das minhas leituras preferidas, também tem um toque pessoal nisso. Mas, gente, esse livro acabou comigo. Eu tô bem ansiosa pra ler os outros livros da autora, que é a Taylor Jenkins Reid. Todo mundo fala sobre esses livros e eu vou trazer resenhas deles aqui no canal. E bom, gente, ele tem o selo aprovadíssimo do canal. E gente, uma coisa muito interessante sobre esse livro, ele vai virar uma série da Amazon. A série já tá em produção e uma das produtoras dessa série é simplesmente a Reese Witherspoon. Eu amo a Reese Witherspoon, ela produz séries maravilhosas, assim, além de ser uma atriz excelente. Então, fiquem de olho que eu acho que em 2021/2022 a série vai estar disponível no Prime Video. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês lerem o livro, eu espero que vocês gostem muito e tenham uma experiência ótima com ele. Pra mim foi assim perfeita. Eu recomendo muito. E depois me contem o que vocês acharam. A gente pode debater sobre. Tchau!